Meu pai está planejando me matar hoje. Minha mãe me teve quando tinha 17 anos. Ela sabia que não conseguiria cuidar de mim, mas não acreditava que o aborto fosse a coisa certa a se fazer, então ela me deu para adoção quando nasci. Fui adotada aos 2 anos por um casal amoroso que não podia ter filhos. Eles me amavam e me criaram como se eu fosse deles. Minha mãe tinha apenas 21 anos quando me adotou e só queria adotar uma criança porque sempre quis abrir uma creche. Mas antes, ela queria saber como era ter um filho próprio. Quando eu tinha 6 anos e minha mãe tinha 25, ela sofreu um acidente de carro que, felizmente, não a matou, mas a colocou em coma. Ela estava indo me buscar na escola. Ninguém sabia o que aconteceu, e eu esperei por minha mãe por 2 horas antes de um professor sugerir que me levassem para casa. Cheguei em casa com meu pai desinteressado, assistindo televisão. Logo ele me informou que minha mãe tinha sofrido um acidente de carro e estava em coma. Eu chorei por dias, enquanto tudo que ele fazia era assistir TV o dia todo. Tive que aprender a ir para a escola sozinha, e para uma criança de 6 anos, isso era um desafio. Mesmo que a escola fosse bastante próxima, eu me perdi no caminho algumas vezes e cheguei atrasada. Meu pai trabalhava, mas não tanto quanto antes. Ele só trabalhava para pagar o aluguel e um pouco de comida, que às vezes nem era suficiente. Tive que convencê-lo a pagar as despesas hospitalares da minha mãe. Aos 12 anos, comecei a passear com cachorros para ganhar um dinheiro extra. Não ganhava muito, mas era o suficiente para comprar algo para mim de vez em quando que não fosse essencial. Eu também limpava a casa inteira de vez em quando. Eu visitava minha mãe com frequência. Tentava falar com ela porque esperava que talvez, apenas talvez, ela me ouvisse. Aos 13 anos, eu visitava minha tia com frequência. Ela tinha um filho que tinha 1 ano na época, mas não tinha ninguém para cuidar dele enquanto ela trabalhava, então decidi ajudá-la nas férias de verão. Eu não queria dinheiro, mas ela era teimosa demais para não me dar nada. Agora estamos no tempo presente, amanhã farei 15 anos, e meu Deus, estou tremendo enquanto escrevo isso. Apenas alguns minutos antes de decidir escrever isso, fui para o sótão para passar o tempo e encontrei uma caixa que dizia, para o aniversário de 15 anos da Hope. Meu nome é Hope. Então, porque faltavam apenas 2 horas para meia-noite, decidi dar uma olhada. Apenas porque reconheci a caligrafia da minha mãe, o que me fez sentir ainda mais saudades dela. Dentro havia uma carta que dizia estas coisas. Querida Hope, você sempre foi como minha filha de verdade para mim. Sinto muito por ter te adotado. Eu realmente sinto. Descobri apenas semanas depois de te adotarmos sobre seu pai. Ele quer te matar. Espero que, antes que você morra, ele te entregue esta caixa que pedi para ele te dar, para que você possa fugir. Ele quer te matar quando você tiver 15 anos, Hope. Ele me disse que matou a mãe dele quando ela fez 45 anos e a irmã que fez 35. Ele vai me matar. Eu sei que ele vai. Enquanto escrevo esta carta, estou atualmente com 24 anos. Amanhã é meu aniversário. Boa sorte, Hope. Fuja. Fuja. Essas palavras me fizeram ir para o meu quarto e empacotar algum dinheiro, comida e roupas. Estou atualmente no ponto de ônibus. O próximo ônibus será em 15 minutos. Não consigo parar de olhar para o relógio. São 23 horas e 59. Estou planejando ir para a casa da minha tia para avisá-la e mantê-la segura junto com o filho dela. Meu pai o matará quando ele fizer 5 anos? Enfim, meia-noite. Feliz aniversário, Hope é o que ouvi antes de sair correndo. Acho que ouvi ele carregando uma arma antes de eu. Meu pai está planejando me matar hoje. Minha mãe me teve quando tinha 17 anos. Ela sabia que não conseguiria cuidar de mim, mas não acreditava que o aborto fosse a coisa certa a se fazer, então ela me deu para adoção quando nasci. Fui adotada aos 2 anos por um casal amoroso que não podia ter filhos. Eles me amavam e me criaram como se eu fosse deles. Minha mãe tinha apenas 21 anos quando me adotou e só queria adotar uma criança porque sempre quis abrir uma creche. Mas antes, ela queria saber como era ter um filho próprio. Quando eu tinha 6 anos e minha mãe tinha 25, ela sofreu um acidente de carro que, felizmente, não a matou, mas a colocou em coma. Ela estava indo me buscar na escola. Ninguém sabia o que aconteceu, e eu esperei por minha mãe por 2 horas antes de um professor sugerir que me levassem para casa. Cheguei em casa com meu pai desinteressado, assistindo televisão. Logo ele me informou que minha mãe tinha sofrido um acidente de carro e estava em coma. Eu chorei por dias, enquanto tudo que ele fazia era assistir TV o dia todo. Tive que aprender a ir para a escola sozinha, e para uma criança de 6 anos, isso era um desafio. Mesmo que a escola fosse bastante próxima, eu me perdi no caminho algumas vezes e cheguei atrasada. Meu pai trabalhava, mas não tanto quanto antes. Ele só trabalhava para pagar o aluguel e um pouco de comida, que às vezes nem era suficiente. Tive que convencê-lo a pagar as despesas hospitalares da minha mãe.
Aos 12 anos, comecei a passear com cachorros para ganhar um dinheiro extra. Não ganhava muito, mas era o suficiente para comprar algo para mim de vez em quando que não fosse essencial. Eu também limpava a casa inteira de vez em quando. Eu visitava minha mãe com frequência. Tentava falar com ela porque esperava que talvez, apenas talvez, ela me ouvisse. Aos 13 anos, eu visitava minha tia com frequência. Ela tinha um filho que tinha 1 ano na época, mas não tinha ninguém para cuidar dele enquanto ela trabalhava, então decidi ajudá-la nas férias de verão. Eu não queria dinheiro, mas ela era teimosa demais para não me dar nada. Agora estamos no tempo presente, amanhã farei 15 anos, e meu Deus, estou tremendo enquanto escrevo isso. Apenas alguns minutos antes de decidir escrever isso, fui para o sótão para passar o tempo e encontrei uma caixa que dizia, para o aniversário de 15 anos da Hope. Meu nome é Hope. Então, porque faltavam apenas 2 horas para meia-noite, decidi dar uma olhada. Apenas porque reconheci a caligrafia da minha mãe, o que me fez sentir ainda mais saudades dela. Dentro havia uma carta que dizia estas coisas. Querida Hope, você sempre foi como minha filha de verdade para mim. Sinto muito por ter te adotado. Eu realmente sinto. Descobri apenas semanas depois de te adotarmos sobre seu pai. Ele quer te matar. Espero que, antes que você morra, ele te entregue esta caixa que pedi para ele te dar, para que você possa fugir. Ele quer te matar quando você tiver 15 anos, Hope. Ele me disse que matou a mãe dele quando ela fez 45 anos e a irmã que fez 35. Ele vai me matar. Eu sei que ele vai. Enquanto escrevo esta carta, estou atualmente com 24 anos. Amanhã é meu aniversário. Boa sorte, Hope. Fuja. Fuja. Essas palavras me fizeram ir para o meu quarto e empacotar algum dinheiro, comida e roupas. Estou atualmente no ponto de ônibus. O próximo ônibus será em 15 minutos. Não consigo parar de olhar para o relógio. São 23 horas e 59. Estou planejando ir para a casa da minha tia para avisá-la e mantê-la segura junto com o filho dela. Meu pai o matará quando ele fizer 5 anos? Feliz aniversário, Hope, é o que ouvi antes de sair correndo. Acho que ouvi ele carregando uma arma.